Milhões de aposentados estão fazendo a mesma pergunta todos os dias. Afinal, o que falta para a revisão da vida toda finalmente sair em 2026? O que precisa acontecer para que o dinheiro entre na conta? Quais são os próximos passos concretos? Qual notícia seria necessário ver amanhã nos jornais para saber que a situação finalmente avançou? Essas perguntas não são retóricas, não são abstratas, não são filosóficas. São perguntas práticas, urgentes, que exigem respostas claras e objetivas. Porque depois de anos de espera, depois de tantas idas e vindas nos tribunais, depois de tantas expectativas criadas e frustradas, os aposentados merecem saber exatamente onde estão parados, o que está travando o processo e, principalmente, quais são os caminhos que ainda existem para destravar. A realidade é que existem duas frentes de batalha completamente diferentes: a via judicial e a via legislativa. E em cada uma dessas frentes, existem obstáculos específicos que precisam ser superados. Existem passos concretos que precisam ser dados. Existem decisões que precisam ser tomadas. Na via judicial, a questão central é resolver o imbróglio da ADI 2111 e seus efeitos sobre o tema 1102, que já havia sido decidido favoravelmente aos aposentados. Até que ponto a decisão das ADIs vai prejudicar quem tem processo? Quem já entrou com ação vai receber? Ainda dá tempo de entrar? O pagamento será feito para todos ou apenas para alguns? Essas perguntas fundamentais continuam sem resposta clara. E enquanto não houver essa definição, a situação permanece em limbo. Já na via legislativa, a batalha é convencer deputados e senadores, um a um se necessário, de que o Congresso Nacional precisa se manifestar. Precisa reafirmar que a lei que eles mesmos criaram, em 1999, previa claramente duas regras diferentes e que ninguém pode passar por cima da vontade do legislador. Este vídeo vai explicar com clareza absoluta o que está travando cada uma dessas frentes e o que precisa acontecer para destravar. Antes de entrar nos detalhes técnicos do que falta para a revisão da vida toda sair, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e escreve o que falta. Vamos mostrar que existe um público enorme acompanhando cada passo dessa luta, esperando ansiosamente por definições concretas, cobrando respostas claras sobre os próximos passos. E se você conhece outros aposentados que estão perdidos sem saber o que está acontecendo, compartilhe esse vídeo para que mais gente entenda exatamente onde a situação está travada e o que precisa ser feito. Para entender o que falta na via judicial, é preciso primeiro entender a confusão que foi criada e que até agora não foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. De um lado, existe o tema 1102 da repercussão geral, que foi julgado de forma favorável aos aposentados por duas vezes, com placar de 6 votos a 5. Esse tema fixou uma tese clara, objetiva, vinculante. Quem se aposentou após 1999 tem o direito de escolher a regra de cálculo mais vantajosa, incluindo a possibilidade de usar contribuições anteriores a julho de 1994 se isso resultar em benefício maior. Essa tese foi firmada em repercussão geral, o que significa que não é apenas uma decisão isolada, não é apenas uma jurisprudência que serve de referência. É um precedente obrigatório vinculante que deveria ser seguido por todos os juízes, desembargadores e até pelos próprios ministros do STF em casos futuros similares. Quando uma tese é fixada em repercussão geral, o Supremo está dizendo para o Brasil inteiro: este é um entendimento que deve ser aplicado. Esta é a interpretação correta da Constituição e da lei. Não cabe mais discussão sobre esse ponto. O tema estava decidido, o acórdão foi lavrado após 5 meses de espera, foi publicado, entrou para a jurisprudência oficial do tribunal.
Mas então veio o golpe das ADs 2110 e 2111, ações diretas de inconstitucionalidade que estavam paradas há 25 anos, que tratavam originalmente de fator previdenciário e carência para salário maternidade, que não tinham absolutamente nada a ver com revisão da vida toda, mas que foram ressuscitadas estrategicamente e utilizadas para tentar derrubar a tese que já havia sido firmada no tema 1102. E aí começou a confusão que perdura até hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o primeiro a introduzir um termo técnico que mudaria completamente o rumo da discussão, a palavra cogente, ao afirmar que a regra de transição criada pela Lei 9.876 de 1999 era cogente, ou seja, obrigatória, aplicável a todos sem exceção. Ele estava tentando destruir a base da revisão da vida toda, que sempre se fundamentou justamente no direito de escolha entre duas regras que a mesma lei criou. Porque a Lei 9.876 não criou apenas uma regra, não estabeleceu apenas um único critério de cálculo. Criou dois. A regra de transição, que considera apenas contribuições de julho de 1994 em diante, e a regra definitiva, que alterou o artigo 29 e passou a considerar todo o período contributivo, incluindo valores anteriores a 1994. E aqui está o ponto central que precisa ser gritado até que todos entendam. A mesma lei que trouxe a regra de transição também trouxe a regra definitiva. Foi o Congresso Nacional, foram os deputados e senadores eleitos pelo povo, que em 1999 aprovaram uma lei contendo ambas as opções. Não foi o INSS que inventou isso, não foi o STF que criou do nada. Foi o Poder Legislativo, cumprindo sua função constitucional de criar leis, que estabeleceu expressamente que existiriam duas formas diferentes de calcular a aposentadoria a partir daquele momento. E ao fazer isso, ao prever duas regras distintas na mesma lei, o legislador deixou claro que caberia ao segurado escolher qual das duas seria mais vantajosa para o caso dele. Essa não é uma interpretação criativa, não é uma leitura forçada da lei. É o que está escrito literalmente no texto legal. Mas o que o julgamento das ADs fez? Passou por cima dessa vontade expressa do legislador, ignorou que a lei previa duas opções, tratou a regra de transição como se fosse a única válida, como se a regra definitiva do artigo 29 simplesmente não existisse. E o mais grave, fez isso sem explicar adequadamente como essa nova interpretação se conciliaria com o tema 1102, que já havia sido decidido de forma diametralmente oposta, apenas alguns meses antes. Como pode uma tese vinculante de repercussão geral ser simplesmente ignorada por uma decisão posterior sobre ações que nem sequer tratavam especificamente do mesmo assunto? Como pode o STF criar uma contradição tão gritante na própria jurisprudência sem resolver essa contradição de forma explícita? E é aqui que entra o que falta na via judicial. Falta o Supremo Tribunal Federal se manifestar de forma clara, direta e inequívoca sobre como resolver esse conflito entre a decisão das ADs e a tese do tema 1102. Falta ao tribunal dizer se quem já tem processo em andamento vai ou não ser beneficiado pela tese que foi firmada favoravelmente. Falta esclarecer se ainda dá tempo de entrar com ação ou se a porta se fechou. Falta definir se o reajuste será pago para todos que têm processo, se os atrasados serão pagos integralmente, se haverá algum tipo de modulação temporal que preserve direitos já conquistados. Todas essas questões fundamentais, todas essas dúvidas cruciais continuam sem resposta oficial. O STF foi omisso. Não disse sim, não disse não, não disse talvez. Simplesmente não se manifestou sobre o ponto central que define o destino de centenas de milhares de ações judiciais. Se você está entendendo agora por que a situação está travada na via judicial, por que não adianta ficar só esperando sem cobrar definições claras? Deixa o teu like neste vídeo. Isso ajuda a espalhar essa análise objetiva para mais aposentados que precisam entender exatamente onde está o problema. Além de toda a confusão jurídica criada pela contradição entre as ADs e o tema 1102, existe também o fator temporal do recesso forense que paralisa completamente o andamento normal dos processos durante semanas. O Supremo Tribunal Federal, assim como todo o Poder Judiciário brasileiro, entra em regime de plantão no final de cada ano, de 20 de dezembro até o final de janeiro. Durante esse período, apenas questões urgentíssimas são analisadas, apenas decisões que não podem esperar são tomadas, apenas situações que configuram risco iminente recebem atenção dos ministros. E por mais que a causa dos aposentados seja urgente,
Por mais que existam pessoas idosas esperando há anos por esse dinheiro, por mais que a situação seja de extrema necessidade, tecnicamente a revisão da vida toda não se enquadra no conceito de urgência que justifica a quebra de recesso forense. Então, durante todo esse período de suspensão, nada avança, nenhum processo tramita normalmente, nenhum julgamento acontece, nenhuma decisão é publicada. É um limbo temporal obrigatório, previsto em lei, que precisa ser respeitado. E isso significa que qualquer expectativa de novidade concreta antes de fevereiro é irrealista. Não adianta ficar atualizando o site do STF todos os dias durante o recesso esperando que milagrosamente apareça uma decisão sobre a revisão da vida toda. Não vai acontecer. O sistema está em modo de hibernação parcial e só volta a funcionar plenamente quando o recesso termina. Mas aqui vem um ponto importante que precisa ser destacado. Mesmo quando o recesso acabar, mesmo quando fevereiro chegar e os trabalhos forem retomados, isso não significa automaticamente que a situação da revisão da vida toda será resolvida, ponto, porque o problema não é de calendário, o problema não é de prazo, o problema não é de agenda lotada dos ministros. O problema é de definição jurídica que precisa ser tomada. É de decisão que precisa ser proferida sobre como conciliar decisões contraditórias. É de manifestação clara e expressa sobre o destino de quem já tem processo. E enquanto essa manifestação não vier, enquanto o STF continuar omisso sobre esses pontos centrais, a situação permanece travada independentemente de estar ou não em excesso. Então, quando fevereiro chegar, quando os trabalhos forem retomados, o que precisa acontecer? Precisa que os ministros enfrentem de frente a contradição que foi criada. Precisa que julguem os embargos de declaração que foram opostos justamente para esclarecer esses pontos obscuros, omissos. Contraditórios. Os embargos de declaração são um recurso específico previsto na legislação processual justamente para situações como essa, onde uma decisão foi proferida, mas deixou pontos sem esclarecimento, deixou dúvidas sem resposta, deixou contradições sem resolução. E os embargos que foram opostos na revisão da vida toda apontam exatamente isso: a contradição entre o que foi decidido no tema 1102 e o que foi decidido nas ADs, a omissão sobre como fica a situação de quem já tem processo, a falta de clareza sobre prazos e formas de pagamento. Então, o julgamento desses embargos é absolutamente crucial. É o próximo passo obrigatório. É o momento em que o STF terá que se posicionar sobre tudo que ficou em aberto. E aqui entra uma reflexão importante sobre postura. Não adianta ficar em posição passiva, apenas esperando que os ministros tenham a bondade de resolver a situação por vontade própria. Não adianta confiar cegamente que a justiça será feita automaticamente porque é o certo a se fazer. É preciso pressão, é preciso cobrança, é preciso mobilização, é preciso que os ministros sintam que existe um público enorme acompanhando cada passo, vigiando cada decisão, cobrando coerência e respeito aos precedentes que o próprio tribunal firmou. A postura não pode ser de súplica, não pode ser de pedido de favor. Tem que ser de cobrança de direito que já foi reconhecido, de exigência de cumprimento de tese que já foi firmada, de reivindicação de respeito à segurança jurídica que é princípio constitucional fundamental. Além de toda a questão processual sobre contradição entre decisões e omissão em pontos essenciais, existe outro problema gravíssimo que está sendo ignorado nessa discussão toda: a aparente invasão de competência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Para entender esse ponto, é preciso relembrar a estrutura básica da separação de poderes que sustenta todo o sistema democrático brasileiro. Existem três poderes independentes e harmônicos entre si: o legislativo, responsável por criar as leis, formado por senadores e deputados eleitos pelo povo; o executivo, responsável por administrar e executar as leis, formado pelo presidente, governadores e prefeitos; e o judiciário, responsável por julgar e interpretar as leis, tendo o Supremo Tribunal Federal como instância máxima quando se trata de questões constitucionais. Cada poder tem sua função específica, sua área de atuação delimitada, sua competência própria que não pode ser invadida pelos outros. O legislativo cria leis, mas não as executa nem as julga. O executivo executa leis, mas não as cria nem as julga. O judiciário julga aplicando as leis, mas em regra não as cria nem as executa. Existem exceções, existem situações específicas previstas na própria Constituição onde um poder pode atuar em área que seria primariamente de outro. Por exemplo, o STF pode legislar de forma excepcional quando houver omissão inconstitucional do Congresso Nacional, ou seja, quando os deputados e senadores deixarem de criar uma lei que a Constituição manda que seja criada.
Nesse caso específico, o Supremo pode suprir temporariamente a lacuna, pode estabelecer a regra que deveria ter sido criada pelo Legislativo, mas não foi, até que o Congresso cumpra sua obrigação. Mas essa é uma exceção, uma situação extraordinária que exige a comprovação de omissão legislativa. No caso normal, no cenário padrão, o papel do STF é apenas fazer o controle de constitucionalidade das leis que já existem. É dizer se determinada lei está ou não de acordo com a Constituição Federal, é declarar se certa norma é válida ou inválida. O tribunal pode dizer se uma lei é boa ou ruim do ponto de vista constitucional. Pode analisar se a lei respeita ou viola princípios e direitos fundamentais. Pode declarar que determinada lei é inconstitucional e por isso não deve ser aplicada. Mas o que o STF não pode fazer, o que extrapola completamente sua competência, é escolher qual dentre várias regras criadas validamente pelo Congresso Nacional deve ser aplicada. Quando todas essas regras são constitucionais, e é exatamente isso que está acontecendo na revisão da vida toda. A Lei 9.876 de 1999 foi criada pelo Congresso Nacional através de processo legislativo regular. Foi aprovada por deputados e senadores, foi sancionada pelo Presidente da República, está em vigor há mais de 2 décadas. E essa lei, no mesmo texto, no mesmo artigo, criou 2 regras diferentes para cálculo de aposentadoria. A regra de transição, que considera contribuições de julho de 1994 em diante, e a regra definitiva, que alterou o artigo 29 para considerar todo o período contributivo, incluindo valores anteriores a 1994. Não houve omissão legislativa. Não houve lacuna na lei. Não houve falta de regulamentação. O Congresso foi claro, foi completo. Foi expresso ao criar ambas as regras na mesma lei. Então, quando o INSS decide aplicar apenas uma das regras ignorando a outra, e quando o STF valida essa escolha unilateral dizendo que a regra de transição é cogente e obrigatória, o que está acontecendo na prática? Está havendo uma escolha entre 2 regras que o legislador criou em pé de igualdade. Está havendo uma decisão sobre qual das normas deve prevalecer, quando ambas são constitucionais, quando ambas foram criadas pelo poder competente, quando ambas estão em vigor. E essa escolha não cabe ao judiciário fazer. Essa escolha cabe ao próprio legislador, ou, na falta de escolha expressa do legislador, cabe ao segurado fazer, optando pela regra mais vantajosa para seu caso concreto. O STF não pode dizer que uma das regras criadas pelo Congresso não vale, que só a outra deve ser aplicada, sem declarar a primeira inconstitucional. E não há como declarar a regra do artigo 29 inconstitucional, porque ela também foi criada pela mesma lei, pelo mesmo processo legislativo, com a mesma validade jurídica da regra de transição. Então, o que está acontecendo é uma clara invasão de competência, é o Poder Judiciário legislando onde não devia. É o STF passando por cima da vontade expressa do Congresso Nacional, que criou 2 opções e deixou implícito que ambas poderiam ser usadas dependendo de qual fosse mais benéfica. E os deputados e senadores precisam perceber isso, precisam reagir a isso. Precisam defender a prerrogativa do Poder Legislativo de ter suas leis respeitadas da forma como foram escritas. Não pode o INSS, que é poder executivo, escolher aplicar apenas parte da lei ignorando outra parte. Não pode o STF, que é poder judiciário, validar essa escolha seletiva sem fundamento constitucional sólido que justifique afastar uma das regras criadas pelo legislador. Se você está percebendo agora que existe uma questão de separação de poderes envolvida nessa discussão, que não é apenas uma briga técnica sobre qual regra aplicar, compartilha esse vídeo. Quanto mais gente entender a gravidade institucional do que está acontecendo, maior a pressão para que a situação seja corrigida. Diante de toda essa confusão na via judicial, diante da omissão do STF em esclarecer pontos fundamentais, diante da contradição não resolvida entre decisões conflitantes, surge com força cada vez maior a necessidade de trabalhar também a via legislativa. E o que significa trabalhar a via legislativa? Significa convencer deputados e senadores, um a um se for preciso, de que o Congresso Nacional precisa se manifestar sobre a revisão da vida toda. Precisa reafirmar que a lei criada por eles mesmos em 1999 previa claramente 2 regras diferentes, e que ninguém pode passar por cima dessa vontade do legislador. Significa fazer com que os parlamentares entendam o que está acontecendo, entendam a gravidade da situação, entendam que existe uma questão de prerrogativa institucional em jogo. Mas esse trabalho legislativo não é simples, não é rápido, não é automático.
Exige reuniões, exige conversas, exige explicações detalhadas, exige paciência para detalhar questões técnicas para pessoas que não são da área jurídica. A grande maioria dos deputados e senadores não acompanha os julgamentos do STF com a profundidade necessária para entender todas as nuances da discussão sobre revisão da vida toda. Muitos nem sabem que existe essa confusão entre tema 1102 e a DIN 2111. Muitos desconhecem que a própria lei que eles aprovaram há mais de 20 anos criava duas regras simultâneas. Muitos não percebem que há uma aparente invasão do judiciário sobre competência do legislativo. Então, o primeiro passo do trabalho legislativo é informar, é esclarecer, é educar os parlamentares sobre todos esses pontos. E aqui entra algo fundamental. Não basta ir até Brasília uma vez, fazer uma reunião, distribuir um material explicativo e achar que está resolvido. É preciso persistência, é preciso repetição, é preciso ir quantas vezes forem necessárias, conversar com quantos deputados e senadores for possível alcançar, apresentar os argumentos de formas diferentes até que sejam compreendidos. Cada parlamentar tem suas prioridades, suas pautas, seus interesses políticos, suas bases eleitorais. Nem todos vão se sensibilizar imediatamente com a causa dos aposentados. Alguns vão precisar ver números, vão precisar entender o impacto econômico, vão precisar ser convencidos de que apoiar a revisão da vida toda não vai gerar prejuízo fiscal insuportável. Outros vão precisar ver o apelo eleitoral, vão precisar entender que existem milhões de aposentados que votam e que estão acompanhando quem defende e quem não defende essa causa. O objetivo concreto na via legislativa é conseguir que o Congresso Nacional aprove um projeto de lei que deixe absolutamente claro o direito à revisão da vida toda, que afirme que a Lei 9.876 de 1999 sempre previu duas regras simultâneas, que estabeleça de forma inequívoca que cabe ao segurado escolher qual das regras resulta em benefício mais vantajoso. Se o STF está criando confusão, se o INSS está resistindo, se a situação está travada na via judicial, que venha a solução pela via legislativa. Que os próprios criadores da lei digam como ela deve ser interpretada e aplicada. Que o Congresso exerça sua prerrogativa de legislar sobre previdência social, que é a competência concorrente entre União, Estados e municípios, mas que cabe primordialmente ao Congresso Nacional quando se trata de regime geral. Mas é preciso ter clareza sobre o tempo que isso leva. Não é um processo de semanas, pode levar meses, pode levar até anos dependendo da velocidade de tramitação, dependendo das prioridades da pauta, dependendo da vontade política dos líderes partidários e do presidente da Câmara e do Senado. Então, enquanto se trabalha a via legislativa, não dá para abandonar a via judicial. As duas precisam andar juntas, as duas precisam ser pressionadas simultaneamente. Na via judicial, cobrando que o STF resolva as contradições e esclareça os pontos omissos. Na via legislativa, construindo maioria parlamentar para aprovar um projeto que resolva definitivamente a questão pela lei. Diante de toda essa complexidade, diante de tantas frentes de batalha abertas, diante da incerteza sobre prazos e desfechos, surge uma estratégia que vem sendo defendida de forma consistente: focar primeiro no reajuste imediato, deixar a discussão sobre atrasados para um segundo momento. Por que essa estratégia? Por várias razões práticas e jurídicas. A primeira razão é que o reajuste imediato é muito mais fácil de implementar do ponto de vista operacional. O INSS já tem todos os dados necessários, já sabe quem são os aposentados, já tem a conta bancária de cada um cadastrada, já paga os benefícios mensalmente. Basta fazer o recálculo e aplicar o aumento a partir de determinada data. Não precisa calcular retroativos, não precisa apurar correção monetária, não precisa lidar com precatórios ou RPVS. É operacionalmente simples. A segunda razão é que o reajuste imediato é o que realmente socorre o aposentado no dia a dia. Receber um reajuste de R$ 1.000 por mês, por exemplo, significa ter R$ 1.000 a mais todo mês para pagar contas, comprar remédios, fazer compras, viver com mais dignidade. É dinheiro que entra regularmente, que melhora o padrão de vida permanentemente, que faz diferença real no cotidiano. Já os atrasados, por mais que sejam valores altos acumulados, são recebidos uma única vez. Podem resolver problemas pontuais, podem quitar dívidas, podem permitir uma compra ou reforma, mas não mudam a realidade mensal do aposentado da mesma forma que o reajuste permanente muda. A terceira razão é estratégica do ponto de vista jurídico e político.
É mais fácil defender perante o STF e perante o Congresso que o reajuste deve ser pago imediatamente, porque é uma questão de justiça presente, de correção de valor que está errado agora. Já os atrasados envolvem discussão sobre retroatividade, sobre modulação temporal, sobre impacto fiscal acumulado. São discussões mais complexas, mais polêmicas, que tendem a gerar mais resistência. Então, ao focar primeiro no reajuste imediato, aumenta-se a chance de conseguir pelo menos essa vitória inicial, essa conquista parcial que já beneficia milhões de pessoas. E depois, com o reajuste garantido com o precedente criado, fica mais fácil argumentar que os atrasados também devem ser pagos para reparar o período em que o aposentado recebeu menos do que devia. Ponto não significa desistir dos atrasados, não significa abrir mão de valores que são devidos, não significa aceitar meia vitória como se fosse vitória completa. Significa ter estratégia, significa priorizar o que é mais viável de conseguir primeiro, significa garantir o essencial antes de lutar pelo complementar. Muitos aposentados têm urgência financeira agora, não conseguem esperar mais anos por uma decisão final sobre atrasados. Precisam do reajuste mensal funcionando o quanto antes para melhorar a situação imediata. Os atrasados podem vir depois, podem ser objeto de nova fase de discussão, podem ser pagos de forma escalonada ou parcelada se necessário, mas o reajuste precisa começar a ser pago já. Diante de tudo que foi explicado até aqui, diante da complexidade da situação, diante dos múltiplos obstáculos que precisam ser superados em diferentes frentes, surge uma pergunta natural: o que cada aposentado pode fazer enquanto espera? Como contribuir para que as coisas avancem? Como não ficar apenas em posição passiva aguardando que outros resolvam? A primeira e mais importante ação é manter-se informado com fontes confiáveis. Acompanhar canais especializados, ler análises técnicas, entender cada etapa do processo, não se deixar levar por notícias sensacionalistas ou por boatos sem fundamento. Quanto mais gente entender exatamente o que está acontecendo, mais difícil fica para que decisões equivocadas sejam tomadas sem reação da sociedade. A segunda ação é cobrar dos representantes eleitos. Deputados e senadores têm e-mail, têm redes sociais, têm telefones de gabinete. E eles dependem de votos para se reeleger. Então, quando recebem mensagens de eleitores cobrando posicionamentos sobre determinado tema, eles prestam atenção. Não precisa ser uma cobrança agressiva, não precisa ser grosseria, mas precisa ser firme, precisa deixar claro que existe um eleitorado enorme acompanhando como cada parlamentar se posiciona sobre a revisão da vida toda. Pode ser um e-mail simples: senhor deputado, sou eleitor do seu estado e gostaria de saber qual é sua posição sobre a revisão da vida toda, que beneficia milhões de aposentados. Multiplicado por milhares de aposentados fazendo a mesma cobrança, isso gera pressão real. A terceira ação é não desistir dos processos judiciais que já estão em andamento. Muita gente ficou desanimada com as decisões recentes. Muita gente pensou em desistir da ação, em não renovar o contrato com o advogado. Mas desistir agora é jogar fora todo o tempo e dinheiro que já foi investido. É perder a chance de estar entre os que serão beneficiados quando a situação finalmente se resolver. Quem tem processo deve manter, deve acompanhar, deve verificar se não há nenhuma petição que precisa ser juntada, nenhum prazo que precisa ser cumprido. Advogado que não dá notícia, que não responde mensagens, que deixou o processo parado, precisa ser cobrado ou substituído. Mas a ação em si não deve ser abandonada. A quarta ação é compartilhar informação de qualidade. Quando aparece um vídeo explicando tecnicamente o que está acontecendo, quando surge uma análise séria sobre os próximos passos, quando alguém detalha os obstáculos e os caminhos, isso precisa ser espalhado. Precisa ser enviado para grupos de família, para amigos aposentados, para conhecidos que estão perdidos sem entender a situação. Quanto mais gente bem informada, mais forte fica o movimento, mais difícil fica para que a causa seja ignorada ou desrespeitada. E a quinta ação, talvez a mais difícil, mas igualmente importante, é manter a esperança realista. Não a esperança ingênua de que tudo vai se resolver magicamente amanhã, mas a esperança fundamentada de que existem caminhos jurídicos e políticos reais, de que a causa é justa, de que milhões de pessoas estão na mesma luta, de que vitórias já foram conquistadas e outras ainda virão.